Boa noite. Abel, o Palmeiras domina o Atlético Mineiro do primeiro ao último minuto, todas as ações, todas as jogadas, não oferece a bola lateral para o Scarpa, nem escanteio, né? E quem vê o jogo fala, nossa, 3-2 foi um jogo onde o Palmeiras sofreu. Não querendo falar dele porque ele não está aqui, mas até a própria saída do Estevão. Hoje eu vi que o Palmeiras foi um time muito coletivo. Todos participaram. Ficou até difícil de escolher um melhor em campo. E quanto peso tira o Vitor Roque, aquela ansiedade que ele ajuda o Palmeiras a marcar o gol. Parabéns pela vitória. Olha, obrigado pela pergunta. Primeiro eu gostava de agradecer aos nossos torcedores pelo apoio, depois do mau jogo que fizemos no último jogo. Não foi um bom jogo, eu assumi-o aqui e disse-vos, e vou voltar a repetir, temos que continuar a trabalhar, há muito espaço para melhorar estes jogadores, são jogadores... o Sousa, que chegou agora, estava de férias, está connosco, nos vai ajudar. Isto é uma equipa nova, que tem presente e que tem muito futuro, mesmo com todas essas saídas que tu falaste. Nós aqui internamente, estrutura, treinadores, staff, jogadores, sempre nos fomos acostumados a reinventar e arranjar soluções para essas vendas, que também são importantes para aquilo que é a dinâmica financeira de um clube. Mas tenho que concordar contigo. Tivemos uma conversa com os jogadores, fizemos uma análise ao jogo que fizemos no último jogo. O maior professor que eu tenho é o jogo, com quem eu mais aprendo é através do jogo e daquilo que são as nossas dinâmicas. Não tirando mérito ao Mirassol, que eu acho que é uma equipa que está muito bem, que está a surpreender, porque joga bem, joga intenso, e é verdade que na última conferência aqui esqueci-me, estava tão frustrado e desiludido por aquilo que fizemos, que me esqueci de dar os parabéns ao nosso adversário, ao treinador do nosso adversário, aos seus jogadores, pelo jogo que fez aqui, não pela quantidade de vezes que nos rematou, porque só rematou 3, mas há outras formas que tu tens de poder deixar o adversário intranquilo. É verdade que no final os nossos torcedores, e muito bem, mostraram o desagrado por aquilo que foi o nosso desempenho, mas os nossos torcedores são um pouquinho como o seu treinador, não esconde aquilo que sente. E tenho a certeza que hoje os nossos torcedores sentiram um orgulho, disse-vos aqui, que aqueles primeiros 15 minutos que nós já fizemos aqui várias vezes que iam voltar, foi isso que vocês viram, foi isso que os jogadores fizeram, mas temos muito ainda para trabalhar, temos muito para melhorar, como eu te disse, uma equipa com presente e com futuro, mas a verdade é que o futebol é tão mágico, que este jogo podia ter acabado 3-3, né? E depois iam dizer, péssimo jogo e não sei o quê, mas o futebol é assim. Eu, na minha opinião, dos melhores jogos que fizemos em casa este ano, quer com bola, pela dinâmica, e sabíamos que o nosso adversário fazia um encaixe com marcação e uma sobra, e nós tivemos muita dinâmica, criamos dinâmicas novas, essa também é a minha função. Eu tenho poucas pessoas sabem, agradeço as palavras do Cuca, ele chamou-me guri, ele disse, olha que eu sou, mas é verdade, quando me comparo com ele, realmente sou guri, mas eu tenho quase 700 jogos feitos na minha carreira, e pouca gente sabe disso. Portanto, tenho muita asneira feita e algumas coisas que fiz boas, e portanto estou aqui para dar o meu melhor para ajudar o Palmeiras a ganhar, que é isso que todos queremos. Abel, tudo bem? Boa noite. Treinador brasileiro, né, no caso que trabalha aqui no Brasil, vive essa sensação de eterna remontada, né? Toda hora sai um jogador, ainda mais num clube como o Palmeiras, você viveu agora com o Estevão, e está perdendo o Rios, né? Um cara que cresceu muito nesses 2 anos, uma posição que, olhando no mercado, é difícil você encontrar um jogador que já tem um encaixe. Então vai ser mais uma remontada, e como é que você entende essa dinâmica? Espera jogador ou tem peça aqui para esse momento? Não, olha, tivemos a conversa os três, a Lela e eu, o Barros,
eu sempre digo ao Barros isso, sobretudo ao Barros, que é o responsável pelas compras, que sempre que nós conseguirmos antecipar uma compra para prever uma venda, é ótimo, como foi o caso do Lucas Evangelista. Nós sabíamos internamente, eu sabia, a Lela sabia, e o Barros sabia, que o Rios ia sair. Nós sabíamos disso. Já vos falei que o nosso clube basta... Não queria entrar por esse lado, porque eu acho que o Barros deu uma entrevista e acho que a entrevista que deu, não sei se ela já saiu ou não, mas tive uma conversa com ele onde ele esclarece tudo, aquilo que é a dinâmica de um clube. E sempre que eu conseguir, ou que nós conseguirmos que o jogador chegue primeiro do que a venda, tanto melhor, porque hoje vimos o Rio saiu e não se notou tanto, porque o Lucas Evangelista, para além de ser brasileiro, para além de conhecer o campeonato brasileiro, já está connosco já há bastante tempo, o que ajuda muito naquilo que é a adaptação. E, portanto, não foi muito difícil a reposição. Agora, vamos à procura, se conseguirmos de uma reposição, dentro daquilo que são os nossos padrões. Se vier, tudo bem. Se não vier, vamos arranjar solução internamente. Mas só para completar um bocadinho daquilo que tu disseste, desde que nós chegamos aqui, esta eu acho que é a quarta ou a quinta venda acima dos 30 milhões que fazemos. E sempre nos vieram buscar aqui os melhores jogadores da nossa equipa, Hendrick, enfim, Estevão e outros que vieram aqui buscar, e nós sempre arranjamos soluções internamente, eu, a Lela, o Barros, e é isso que vamos continuar a fazer. Claro que queremos ganhar sempre, queremos ganhar todos os jogos, mas não vai ser possível. Mas a atitude e a imagem tem que ser esta. Somos o Palmeiras e a ganhar ou a perder tem que ser com esta imagem. Eu se chegasse aqui hoje com o empate, porque podia ter acontecido, ia ficar triste pelo resultado, mas orgulhoso porque vi a minha equipa, vi os meus jogadores, e foi isso que os torcedores sentiram, e foi isso que eu senti. Eu também sou muito transparente com aquilo que são os meus sentimentos. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. O Rios foi a quinta venda mais cara da história do Palmeiras, acima dos 30, e o primeiro não formado na base do Palmeiras a sair por este valor. E o que muda na dinâmica daquilo que ele te entregava para o que o Lucas Evangelista vai te entregar? E uma segunda, na última coletiva você falou, né, sobre o Vitor Roque jogar, né, às vezes com 50 quilos nas costas, e hoje um Vitor Roque com muita pegada, tanto que o terceiro gol sai exatamente de uma pressão muito rápida dele. O quanto que às vezes a falta dele aparecer marcando o gol compensa também em momentos como esse de entrega total ao time? Olha, eu volto a referir, eu sei que poucos de vocês reparam e se calhar nem interessa falar, mas vocês sabem qual era a nossa frente de ataque, que média de idade tinha quando jogámos contra o Chelsea, não? Sabem qual era a média de idades da frente de ataque? Não, deixo só para vocês pensarem. Uma das minhas funções como treinador é exatamente essa que aconteceu com o Rios. É pegar num jogador que vale 100, ou vale 6 milhões, ou 7 milhões de euros, e transformá-lo num jogador... 6 milhões de reais, e transformá-lo num jogador de 30 milhões de reais. É pegar em jogadores da base, que têm um valor de mercado, e depois poder vender por um zagueiro por 35 milhões. Essa também é a minha função. Quando me contrataram, não foi só para ganhar títulos. Foi para valorizar o clube, para valorizar a marca do clube, para ganhar títulos também, mas isto também faz parte do meu trabalho. A valorização do futebol, a valorização do clube e, se possível, ganhar títulos, porque nós não competimos para títulos sozinhos. E o Roque vem dentro desse quadro, porque já falei várias vezes, ele não tem que ter problema nenhum, nem ele nem ninguém. Quando nós às vezes temos experiências, vamos para fora e as coisas não nos correm como nós queremos, a primeira coisa que nós devemos fazer é assumir: não estamos bem, não estou bem. Então vamos trabalhar em cima disso, perceber quais são os pontos que este jogador precisa de ser tocado, e as melhoras não é de um dia, não é de ontem para hoje. É só vocês fazerem um esforço e imaginar: este jogador tem 20 anos. Quando este jogador tiver 24 ou 25, seguramente que vai ser uma máquina. Agora vamos precisar de tempo, coisa que não é aqui em todo lado. Hoje não há tempo para nada. Hoje queremos tudo para ontem. E nós estamos a tentar tocar nos botõezinhos dele. Eu acho que ele é um jogador que joga melhor quando está com raiva. Entendem? Quando está com raiva, com essa pegada que vocês... E ele tem que perceber o que é que lhe dá energia para chegar dentro do campo e aos pouquinhos tirando o máximo dele. E quando assim é, como foi o caso de hoje, a torcida reconhece.
A torcida reconhece quando nós falhamos, a torcida reconhece quando o treinador não faz as coisas bem feitas, mas a torcida também reconhece quando nós fazemos as coisas como tem que ser. E quando não sair na inspiração, tem que sair na transpiração. Claro que nós queremos juntar as duas e vamos ajudá-lo como sempre fizemos. Como te disse, eu sei que pouca gente esteve atenta, mas ninguém viu quem era a frente de ataque e que média de idades tinha a frente de ataque. Não é? Aliás, eu até dizia, tirando os goleiros, comparem a média de idades das duas equipas. Em relação ao Lucas e ao Rios, eu já vos disse também várias vezes, para aqueles que são mais atentos, que cada jogador nos dá coisas diferentes. Eu posso querer jogar com um jogador que pressione na frente, mas se ele não tiver explosividade, ele não vai pressionar na frente. Eu posso jogar com um jogador explosivo no meio campo, forte, agressivo e de transporte, como é o Rios. Se pedir ao Lucas para fazer de Rios, ele não vai fazer de Rios, ele vai nos dar outras valências. Tem um jogo mais pausado, tem um jogo mais rendilhado, tem um jogo mais linkado. O Rios é um jogador mais de transporte, mais de chegar, aquelas arrancadas que toda a gente fica impressionado que ele faz. Foi isso que fez com que ele, também com o trabalho que nós tivemos com ele aqui e ele próprio esteve, fizesse com que ele chegasse à seleção. Fomos buscá-lo ao Guarani, chegasse à seleção, atingisse os níveis que atingiu, foi ao Mundial e foi um jogador que se destacou. E logicamente qualquer equipa, com dinheiro, claro, ele só teve que escolher o que o clube queria, que não faltavam clubes que o queriam. Portanto, saiu o Rios, temos o Lucas. Lucas é um jogador que nós também conhecemos muito bem, vocês também o conhecem, é um capitão, é um líder, já tinha isso no Bragantino, sempre ficou de fora, sempre trabalhou e se preparou. Eu costumo dizer isso aos jogadores, que quem semeia todos os dias, mais cedo ou mais tarde, colhe. Hoje foi a oportunidade dele. Hoje de manhã ele nem sabia se ia jogar ou não. Hoje de manhã o Barros ligou-me e disse: o Rio está fora. Às 10h30 que foi a ativação, ele ligou-me 10h30. Estou a dizer ao João, os 11 que vão iniciar são estes. O Rio estava, toca-me o telefone. E eu disse: olha, afinal já não é o Rio, é o Lucas. Fico feliz, acima de tudo, por ver recompensado um jogador que chegou aqui e fez connosco 3, 4 jogos, não mais do que isso. E hoje fez um golo. Dá-nos outras coisas, nem é melhor nem é pior, dá-nos outras coisas que nós também precisamos. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Abel, a gente viu o Palmeiras por muito tempo fazendo uma saída de 3 com 2 zagueiros e um lateral, que poderia ser o Marcos Rocha por muito tempo, agora mais recentemente o Jai. Mas nesses últimos 2 jogos parece que essa dinâmica mudou um pouco. Os 2 laterais têm subido, o Aníbal tem ajudado a fazer essa saída de 3. Queria saber o que motivou você a mudar essa dinâmica na saída de jogo do Palmeiras e o que você tem achado desse novo estilo de jogo do Palmeiras. Obrigado. É giro porque o Palmeiras já faz essa saída a 3 com o lateral, já para há 3 ou 4 anos. Sabes como é que joga o Chelsea? Não. Pois, tens que ver. Sabes como é que joga o Paris Saint-Germain na saída de bola? Desafio vocês a ver. As melhores equipas do mundo foram essas duas, pelo menos a primeira e a segunda. Desafio-te. É só perderes um pouquinho de tempo ver o jogo do Chelsea contra o Palmeiras e o Paris Saint-Germain contra o Botafogo, por exemplo. E tu vais ver, fazem exatamente igual. É uma saída mais fixa, com o lateral esquerdo ou com o lateral direito, com o Corella, os 2 zagueiros, e o Paris Saint-Germain faz com o português, o lateral esquerdo, o Nuno, muito bem, faz com o zagueiro, que foi o Marquinhos, que é um que vocês conhecem, e o outro também é brasileiro que jogou na final. Portanto, em relação a isso, não vou só para vocês verem, nós já fazemos aqui no Palmeiras há 4 anos. Agora, em função daquilo que é a marca, por isso é que os brasileiros são muito competitivos e serão competitivos a jogar contra as equipas europeias, que têm uma forma de marcar menos jornal e mais de encaixe. E quando tu jogas com uma equipa que é mais de encaixe, que é mais de marcação individual, a tua dinâmica tem que ser muito maior. O teu jogo não é jogo posicional, tem que ser um jogo mais dinâmico. E nós, como foi contra o Botafogo, há momentos, se tu reparares bem hoje, nós fizemos saída a 3, não te vou dizer como, mas fizemos saída a 3, sabes? Eu estou casado com a mesma mulher há muito tempo. Só que eu tenho uma coisa, não pode haver monotonia. Com a mesma mulher, mas criativo, é fazer a mesma coisa, mas de maneira diferente. Entendes o que eu te estou a dizer? Nós hoje fizemos saída a 3. Se tu prestares atenção, hoje fizemos saída a 3, 3-1, da mesma maneira. O futebol já foi inventado. Deixa-me só dizer-te outra coisa.
eu não invento nada. Eu copio tudo. Sabe? Eu não invento nada, copio tudo. É assim que eu faço. Abel, boa noite. Você falou na sua primeira resposta que você mudou dinâmicas hoje, você colocou outras dinâmicas do passado. Sem Estevão e Rios, hoje, pelo menos, na minha percepção, o Palmeiras jogou muito menos com ponta, né? Jogou bastante por dentro, teve bastante triangulação, bastante chegada. A gente pode esperar um Palmeiras assim agora, sem essa figura do Estevão, sem o Rios, que era o box-to-box, né? Que ia de uma área a outra. E se me permite, para uma matéria especial que a gente está fazendo, durante 5 anos aqui no Brasil, no Palmeiras, quais são as 5 características que você poderia elencar melhor de Abel Ferreira? Boa pergunta. Até já me esqueci das outras. Olha, nós já jogámos aqui no Palmeiras 3-5-2, com 3 zagueiros, começaram a chamar o treinador de retranqueiro. Como é que jogou o Fluminense no Copa do Mundo? Aqui arranjam sempre maneira de catalogar o treinador de Palmeiras. Ou era retranqueiro, ou sempre. Não sei o que é que vocês têm contra mim. Eu venho para aqui para fazer o meu melhor. Eu fui contratado e na minha primeira entrevista que eu disse, olha, a minha função é valorizar o futebol, os jogadores, o campeonato onde eu estou e deixar o clube melhor que o que eu encontrei. E isso, tenho a certeza absoluta. O dia que sair, o clube vai ficar muito melhor de quando eu cheguei aqui. Isso eu tenho a certeza, com a ajuda de todos. Portanto, quando cheguei aqui, fizemos saída A3, primeira coisa, saída A3 com médio no corredor. Depois comecei a fazer saída A3, e não é só, esqueçam só saída A3, porque a saída A3 é só o início do ataque. Pontas abertos, pontas por dentro, um 9 fixo, Rony, lembram-se que depois, numa altura, nós tivemos que transformar o Rony com um 9 mais descaído para a direita ou para a esquerda. Nós já fizemos aqui 1001 coisas. Só que poucos têm a capacidade. O treinador do Mirassol viu. O treinador do Mirassol, quando a antevisão ao jogo, ele viu. É só prestar atenção o que é que o treinador do Mirassol disse antes de vir aqui ao Palmeiras. Antes de chegar ao Palmeiras. Em relação às características, olha, eu sou uma pessoa simples, que chegou até onde chegou e conseguiu o que consegui com muito esforço, com muita dedicação, contra tudo e contra todos. Por isso as pessoas dizem, como é que tu consegues estar no Brasil esse tempo todo? Não é só porque eu sou bonito. Não podem ter a certeza que não é porque eu sou bonito. Porque muitos treinadores vieram para aqui, também eram bonitos e foram-se embora. Eu estou aqui acima de tudo porque ganhei, juntamente com os meus jogadores. E só falta uma cláusula para eu assinar com o Palmeiras, só falta uma cláusula no contrato. Só uma. É se não ganhar títulos, posso ir embora. É a única que falta. Se não ganhar, posso ir embora. É a única cláusula que falta no meu contrato que a Leila não quer meter. Se não ganhar títulos, eu vou-me embora. Como? Não, eu tenho um contrato para assinar desde janeiro. Tenho um contrato de 2 anos para assinar desde janeiro. Só que já disse várias vezes, eu quero estar aqui se for para ganhar títulos e se vir esta vontade nos meus jogadores. E para assinar é muito fácil. Uma cláusulazinha, se não ganhar títulos, posso ir embora. Vamos. Muito fácil assinar comigo. Desde janeiro que tenho um contrato ao meu lado para assinar. 2 anos de contrato, até 2027. Portanto, é esforço. Não é me reinventar, é olhar para os jogadores que eu tenho e trabalhar. É muito fácil, o segredo é fácil. É trabalhar, é não estar satisfeito nunca. É ter que estar sempre a provar a mim mesmo que não sou bom o suficiente. E quando eu não penso assim, vocês me ajudam. Quando eu não consigo pensar assim, vocês próprios me ajudam. Tem que ir embora, não presta, acabou o ciclo, está ultrapassado, faz sempre a mesma coisa. Quando eu não penso assim, vocês ajudam-me. Eu só estou aqui e continuo porque ganhamos títulos, porque formamos equipas, porque valorizamos jogadores da base. Ou querem que eu perguntem aos nossos rivais o que é que eles pensam do Palmeiras e do treinador do Palmeiras? É só ouvirem o que é que dizem os outros presidentes. E depois vocês tiram as vossas conclusões. Agora, é um gosto
para terminar, e um orgulho muito grande, trabalhar num clube com estes jogadores que eu tenho, que são espetaculares, trabalham de manhã à tarde à noite se for preciso. Trabalhar com a melhor presidente do mundo, a Leila. Não vou encontrar ninguém igual a ela em lado nenhum. Aqui ou na China ou em Portugal não vou encontrar uma presidente igual a ela em lado nenhum. Agradeço tudo o que ela faz e que fez por mim e pela minha família. Em lado nenhum foi tão bem recebido e acarinhado, e eu e a minha família, como no Brasil. Em lado nenhum. Por isso eu gosto muito de estar aqui. Mas há uma coisa que eu me alimento, também já vos disse, é títulos. Títulos. Porque o dinheiro é consequência daquilo que tu fazes. Eu antes de ser treinador já tinha sido jogador. Eu antes de ser treinador já fui jogador. E posso-vos dizer, porque já, o próprio Scolari já disse isso muitas vezes, que eu era um 5,5 a 6. Acho sinceramente que sou muito melhor treinador que fui de jogador. Mas foi o jogador, foi os meus valores que os meus pais me ensinaram que fez com que eu chegasse onde eu cheguei hoje. Porque é muito fácil as pessoas dizer, pois, mas ele é o treinador que ganha mais. Eu quando cheguei aqui, eu não ganhava o que ganho hoje. Eu antes de chegar aqui, eu estive numa equipa de sub-20. Saí de uma equipa de sub-20, fui depois para uma equipa B, depois fui para uma equipa A, e de todas elas eu fui vendido. E curiosamente, em nenhuma delas eu fui campeão. Já viram? Sabem o que é que os clubes ficaram em caixa? Muito dinheiro. Muito dinheiro em caixa. E aqui consegui fazer, eu, juntamente com a Leila e com o Barros, com os nossos jogadores, fizemos tudo. Ganhámos títulos, apostámos na base e faturamos. Está bem?